Pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de hoje. Os guerreiros que não esqueceu da gente, né? Demos uma pausa aí de alguns dias, voltamos nessa semana e eu agradeço muito por todos estarem aqui. Dá um joinha aí, pessoal, avisa no chat se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão vendo a apresentação na tela. Tudo certo? Muito obrigada, pessoal. Hoje, então, a gente vem com uma super aula focada em geração de leads no digital. Já já o Luiz já iniciando essa aula. Enquanto isso, eu já vou dando os recadinhos da paróquia, né? Nossos recadinhos iniciais. Vamos continuar o combinado de assinar a lista de presença, tá, pessoal? Então, eu já subi aqui no chat. Daqui a pouco eu já vou subir novamente, para quem entrou e não conseguiu visualizar. Então, é importante que toda aula vocês assinem a lista de presença, tá bom? Então, outro recadinho importante. Quem ainda não preencheu o diagnóstico, eu vi que muitos de vocês, a maioria já respondeu, né? Então, é necessário responder uma única vez. E hoje e amanhã a gente vai ter as nossas últimas aulas, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco de geração de leads no digital, amanhã a gente vem com inteligência artificial, tá, pessoal? Então, reforçando, quem ainda não separou um tempinho ali para preencher o diagnóstico do momento empresarial, é de suma importância, porque após esse período de aulas, nós vamos começar os contatos e as intervenções individuais, né? Então, nós vamos fazer a devolução ali dos diagnósticos, vamos analisar juntos, né? E a proposta é a gente ter ali um plano de ação para poder colocar em prática aquilo que a gente aprendeu nas aulas, né? Então, é importante vocês preencherem. O diagnóstico também é essencial e indispensável para quem tiver interesse em fazer a consultoria individual, tá? Que vocês estão tendo disponíveis 2 horas de consultoria individual como bônus de participação dessa capacitação, tá? Então, quem não preencheu, separa um momentinho ali, é rápido, quem já preencheu sabe que é bem simples, tá? Mas é de suma importância para a gente ali dar continuidade, porque a nossa ideia não é parar por aqui, né? Não é encerrar amanhã na última aula, mas ter ali um acompanhamento com vocês, tá bom? Então, eu estou colocando aqui no chat novamente o link do diagnóstico, o link da lista de presença. Hoje nós temos a aula com o Luiz. Hoje e amanhã a gente vai ter uma imersão com o Luiz ali de digital. Então, Azar deles. agora não tem como fugir. O Luiz ficou 2 semanas na curadoria comigo, aí hoje ele já vem com conteúdo no digital que não tem como fugir, pessoal. Que amanhã a gente encerra com inteligência artificial. Um tema que assim é super relevante, ele traz um conteúdo muito legal. É, assim, particularmente acompanhei várias aulas do Luiz nesse sentido e são ferramentas assim primordiais. Então não percam, não deixem de estar aqui amanhã. Recadinhos dados, pessoal, sem mais delongas. O que vocês querem é ouvir a aula de hoje com o Luiz. Então, dúvidas, qualquer questão que tiver, o chat está aqui e não se eximem de ligar o microfone, tá? Tá com dúvida, interrompa, liga o microfone, levanta a mão para a gente manter uma didática bem boa aqui de interação. Lu, muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao seu show aula e vamos começar aí, Obrigado. pessoal. Uma ótima aula para todos nós. Obrigado, Su. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu áudio está chegando bem aí para vocês. Escreve aqui no chat para mim se está tudo ok. Isso que é importante, né? Pode disponibilizar novamente a lista de presença. É para já. Dona Suelen já vai subir aí. Como também já vai subir o link do diagnóstico, né? A gente sabe que o brasileiro deixa tudo para o último momento, né? Então a gente tem esses 2 últimos momentos aqui com vocês. Então, mais uma vez, o diagnóstico é super importante. Não tem certo, não tem errado, não tem julgamento sobre o que vai estar ali. É simplesmente como é que está a gestão da minha empresa hoje, baseada nos conceitos mais modernos de gestão. E é sobre isso que a gente vai conversar com vocês depois no andamento. Tá bom? Olha, falou, a Su já vai lá e já está aí para vocês assinarem essa presença super importante para a gente. E aí, como é que foram? Tudo bem? Como é que foi da semana? Tudo certo? Tudo tranquilo? Né? A gente veio de 2 temas super interessantes. O primeiro tema é com a doutora Sandra, né? Que ela arrasou corações, né? Com o perfil empreendedor, né? E aí depois a gente teve o Anderson naquele conteúdo fantástico, né?
Eu estava conversando com o antes ou depois, né, no outro dia, e estava falando para ele o quão profundo ele foi sobre alguns temas, né? E isso é legal, né? Porque assim, a gente precisa entender a coisa, na verdade, como funciona, né? A gente sempre fala no Sebrae que a gente precisa mostrar como as coisas funcionam para que elas consigam acontecer. Tá bom? Então vamos lá, vamos conversar de leads hoje, né? Todo mundo o mundo inteiro está atrás de leads. Todas as grandes empresas estão atrás de leads. Quem são os leads, né? Então a gente vai conversar bastante aqui hoje sobre leads no digital e alguns comportamentos que eu tenho que ter como gestor e como influenciador da minha empresa hoje em dia no digital para eu conseguir ter relevância, para eu conseguir ter autoridade. É isso que encanta o lead. Gerar lead, às vezes, é simples. Eu posso comprar leads, eu posso fazer uma campanha no Google, eu posso fazer uma campanha no Instagram, né? Então eu vou chegar a novas pessoas. Mas o importante é o impacto que isso vai trazer para essas pessoas. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Tá bom? Vamos lá. Então, para quem não estava aqui, né, oficialmente, né? Então, deixa eu me apresentar oficialmente para vocês, né? Eu sou o Luiz Mauro, eu sou consultor de negócios do Sebrae, já tem, vai para 16 anos, nossa, como faz tempo, né? Sempre trabalhei com vendas e marketing minha vida inteira, então eu costumo dizer nas minhas lives, quem já acompanhou alguma sabe que eu falo isso sempre, né? Que eu faço marketing desde as páginas amarelas, né? Então, se tiver alguém aqui muito novo, da geração de 80 para cá, entra lá no Google e vê o que era o Google de antigamente, né? Então, eu gosto de falar isso porque assim, a essência do marketing ele não mudou. O que alterou foi o foco. Antes da internet, o nosso foco, quem trabalhava com marketing era o nosso produto. Meu produto. Eu quero vender do meu produto. Eu só falava do meu produto. Eu não estava nem aí para o meu consumidor. Com a internet, o poder mudou de mão, né? O poder está na nossa mão hoje em dia. Então, o foco do marketing não é mais o produto. O foco do marketing hoje são as pessoas, são os meus clientes, eles são o centro da empresa, né? E é isso que eu preciso tomar cuidado, né? Mas a essência não mudou. Eu preciso cuidar lá dos meus 4Ps, eu preciso ter a minha estratégia de marketing montada, eu preciso ter o meu planejamento de marketing montado para conseguir ter resultado disso. Tá bom? Tá aqui meu e-mail, luizmcf@sebraesp.com.br. Quem quiser mandar um e-mail, fica à vontade, né? A gente está no canal de comunicação aberto aqui, justamente para a gente poder amplificar e poder estar cada vez mais próximo de vocês. Tá bom? Eu já vou começar com um desafio aqui para vocês. Eu queria que vocês escrevessem aqui no chat rapidinho essa questão. Responde para mim. Por que que eu compraria um seguro de você e não de outro corretor? Escreve aqui no chat para mim. O que que me leva a uma decisão de comprar de você e não de outro? Cadê? Não estou vendo. Opa, pelo meu atendimento, é que eu ouço bastante. Legal, Ale e o Dave. Diferencial em pós-atendimento. Beleza, Fabio. Atenção, legal, Aurea. Pós-venda qualificado, confiança. Confiança é uma coisa que a gente conquista, né? E depois que a gente conquista, é tão difícil a gente conquistar, mas se eu pisar na bola uma vez, isso for uma marca do pênalti, acabou a confiança, né? Então, confiança é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado de manter ela, né? Pela consultoria, atendimento e pela forma como eu vou trazer todas as soluções para os seus riscos, para o atendimento pós-venda, qualidade no atendimento, confiança, preço justo, né? Então, atender às necessidades do cliente, meu, ótimo. Cada um tem o seu diferencial competitivo. E é isso que vocês precisam mostrar, né? Eu sempre falo isso. Se você, alguém já fez o análise SWOT aqui, alguém, já falamos disso aqui, né, com a Sandrinha, né? Quem não fez, faça, porque ali você tem seus pontos fortes, né? E é isso que você vai comunicar para o mercado. E lembrando que essa decisão hoje em dia de quem eu vou comprar, ela basicamente ela acontece no digital. Nossa vida está intrinsecamente ligada ao digital. Grande parte das nossas atitudes hoje, das nossas decisões, se dão no digital. Então, quem não está no digital está praticamente morto. E aí que entra a questão de assim, como eu estou no digital?
Todo mundo tem uma página no Instagram, alguns têm umas páginas no LinkedIn, Facebook, eu tenho site, eu tenho e-commerce, eu tenho blog, eu tenho vlog, eu tenho vários canais de comunicação que eu permito e desejo que as pessoas participem para saber o que eu quero falar com o mercado. Né? Mas a ideia é como é que eu estou nisso? Como é que a galera acha que é a minha interação, que é o meu posicionamento no mercado frente ao produto ou à necessidade que ele precisa? Então, isso é super importante para a gente conquistar o lead, tá? Vamos lá. O que que é o lead? Como vivem, né? Onde estão, né? Tipo o Globo Repórter, né? O que que eles fazem? O que que eles comem? O lead, ele é uma pessoa normal que está viajando pela internet, que tem um monte de necessidades, como nós todos temos, né? E eu estou ali viajando na internet, daqui a pouco eu vejo ou eu sou impactado por uma campanha, ou eu vejo uma postagem, eu vejo um vídeo, eu vejo uma coisa, e falo, nossa, que legal, estou precisando desse. Eu estava precisando mesmo refazer o seguro do meu carro. Puxa, eu não sabia que tinha seguro para pet. Olha, que legal. Nossa, agora tem seguro para Pix. São coisas que a gente não sabe do dia a dia, né? Então vale a pena eu intensificar essa comunicação e mostrar para o leads, ó, estou aqui e eu posso resolver o seu problema. Ele está no digital, está ali sendo impactado. Nós somos impactados por marketing basicamente todos os momentos que a gente está acordado, né? Eu acordo, pego o celular para ver as notícias, ali já tem anúncio, ligo a TV, vou no rádio, vou ouvindo um rádio, vou ouvindo um podcast, estou dirigindo, ou estou no trem, ou estou no metrô. A gente é impactado por insights de marketing durante toda a nossa jornada em que a gente está acordado, né? E é isso que vai nos motivar a querer diferenciais, de querer coisas diferentes, porque o mesmo não me dá impacto nenhum. Então eu tenho que saber aonde está esse lead e o que que eles fazem, o que que é legal falar com eles, o que que meu cliente gostaria de ouvir. Ou melhor, o que que é uma pessoa que entende muito pouco de todas as gamas de produtos de seguro e consórcio que existem, o que que essa pessoa sabe? O que que essa pessoa espera para tomar a decisão? Né? E é assim que eu vou conquistar esses leads. É com isso. O lead é só o início de uma venda, é o início de uma relação que eu tenho com ele via digital. Ela pode terminar numa relação comercial e ela pode terminar numa relação comercial positiva, onde eu fecho o contrato, onde eu compro um produto, né? Ou pode, no meio desse processo, tem várias variantes, né, que fazem a decisão de compra, né, ou do serviço ou do produto. Pode ser que o preço não esteja legal, não gostei do atendimento, mas eu caí na sua rede, né? Eu tô lá, opa, entrei em contato, tô ali na sua rede. Então chegou a hora de você me conquistar, de você usar esse imã e mostrar que eu sou a solução desse problema que ele está tendo agora, tá? Então quem não é visto não é lembrado. E eu gosto de uma outra frase: quem não é visto não é lembrado e quem não é lembrado não é comprado. Então, o comportamento do consumidor ele mudou totalmente. Hoje a jornada, a gente vai ver daqui a pouco, dele é super diferente do que era no passado, né? No passado a gente ia para os locais assim sem a menor noção do que estava acontecendo. Hoje qualquer produto ou qualquer decisão que a gente vai ter, tanto no mundo físico quanto no digital, eu dou uma pesquisada em tudo possível, dependendo e ainda mais como a gente tem a questão, se a gente colocar o produto seguro como um commodity, né? O que que me faz diferença entre um corretor e outro? É isso que é super importante, que é isso que vocês acabaram de deixar aqui gravado na nossa live de hoje, conhecimento, confiança, atendimento, pós-venda, que é super importante, e assim por diante, né? Mas antes dele entrar em contato com vocês, ele já deu uma vasculhada de onde você está, quem é você no digital, né? Que personalidade você tem no digital? Né? O que que você faz no digital para que eu vá criar uma comparação entre as propostas e o que eu estou vendo? A gente sempre compara, isso é melhor, isso é pior, né? Então a gente pesquisa, a gente compara, e isso vai, conforme eu vou ganhando confiança nisso, isso vai me mostrando assim, ó, parece que a Áurea vai ser, eu tô achando que é com ela. Deixa eu dar mais uma pesquisadinha só, mas olha, gostei do que ela posta, gostei do que ela fala, as explicações que ela dá e assim por diante. Aí eu entro nessa virtude, nesse ativismo, que é eu entrar em contato com vocês.
né? Então, o poder do contato finalístico, do contato final, é só nós consumidores que nós fazemos esse movimento, né? A gente tem que estar pronto para recepcionar esse cliente da melhor maneira possível. Mas a gente não compra mais nada, a gente não faz mais nada sem pesquisar antes, né? Qualquer produto, qualquer serviço, né? Eu vou dar uma pesquisada, vou na minha rede de contato, foi no meu WhatsApp, e aí, galera, alguém, pô, preciso trocar o seguro do meu carro, vou pesquisar no banco, vou pesquisar com alguma corretora que eu acho no digital, eu vou dar uma olhada, eu estou inseguro ainda quanto a isso. E aí a gente vai selecionando aquilo que me é mais atraente, aquilo que eu me sinto mais confortável de tentar uma relação comercial, né? Então, eu sempre falo, a partir do momento que o cliente está no seu digital e vai para o seu WhatsApp, você não me perde essa venda, pelo amor de Deus. Por quê? Porque esse cara está praticamente pronto para uma relação comercial positiva. Ele pode estar com alguma dúvida, ou ele tem a necessidade desse contato, né? Eu acho que o produto que vocês oferecem, todos esses tipos de seguros e consórcios, eles, dentro do processo do final de venda, grande parte dele, existe algum tipo de contato, ou algum tipo de contato telefônico, ou uma chamada pelo WhatsApp, né? Ou uma visita ao seu escritório, ou você fazer uma visita na minha empresa, mas ele é muito detalhista e aí sempre vai exigir essa conexão humana para que a coisa chegue a um final feliz, né? É isso mesmo, né? Não estou falando bobagem, não, né? Geralmente existe esse contato físico, vamos dizer assim, direto com o cliente antes de ser fechado o negócio. Ou não, as pessoas já estão comprando hoje em dia tudo pelo WhatsApp, tudo pelo digital. Como é que está o mercado de vocês com isso? Ambos. Ah, legal, que bom, Léo. Que bom. Atendo muitos clientes de saúde apenas no digital. Que legal. Puxa, olha para vocês verem como o digital é importante. Na minha cabeça, né? Lógico, eu sou de uma geração, né? Eu falo que a gente veio de pau de arara, a gente saiu do analógico e veio para o digital, né? Rapidinho, né? Mas na minha cabeça ia exigir esse contato. Que não, é legal. Beleza, tô sabendo. Beleza. Ah, tá. Não, mas é que assim, eu tenho um corretor de seguros do meu carro, já faz muitos anos, né? E o contato hoje em dia é todo pelo WhatsApp, né? Ainda assim, necessidade da humanizada não tem jeito, né? E a gente gosta disso, né? A maior parte, que legal, a maior parte digital. Puxa, que legal. Meu, muito bom saber. Obrigado. Eu falo que eu sempre aprendo mais com vocês. Legal, joia, né? E aí, o que que a gente exprime disso, né? Que assim, hoje o digital é a sua vitrine. É a mesma coisa que a gente tivesse uma loja, ela é a vitrine da loja, ela que tem que encantar o meu cliente, né? É ela que tem que mostrar logo de cara para ele, porque a disputa hoje pelo lead é disputa de tempo desse lead, né? Quanto tempo eu, Luiz, passo na internet não trabalhando, mas alguma coisa pro Luiz, não como consultor do Sebrae, né? Geralmente, a hora que eu estou em casa, né? Jantei com a família, parará, aí eu vou dar uma olhada no que está acontecendo. Não que eu não faça isso durante o expediente, que todo mundo faz. Deixa eu dar uma olhadinha no que aconteceu aqui, toca aqui, deixa eu ver o que que era. Isso é normal no nosso dia a dia, né? Mas parar para ver, geralmente, quando eu estou em casa. E aí que eu vou começar a analisar essas coisas. E esse poder de decisão sobre o que eu gosto, o que eu vou mudar minha frase, daquilo que eu estou gostando de consumir com os olhos, né? É muito rápido. A decisão do gostei ou não gostei hoje em dia é questão de segundos, é de 3 a 5 segundos. Então eu tenho que cada vez mais ser assertivo no meu conceito e na minha comunicação que eu faço dentro do digital, para que eu fale, que legal, puxa, deixa eu ver mais sobre isso daqui. E aí eu vou entrar na página de vocês, e aí eu começo a jornada do cliente dentro da página de vocês. E aí eu vou analisar aquele monte de coisas que a gente analisa quando a gente vai procurar uma marca que a gente está vendo pela primeira vez, né? Tá legal? Então a grande questão é como é que você está sendo encontrado pelos seus clientes? Quais são os seus canais digitais? E quando eu falo de canal digital, é aquele canal de comunicação que você tem que eu realmente tomo conta dele.
né? Ah, eu tenho Instagram. Quem tem Instagram, 99% tem o Facebook. E a maioria dos empresários que eu atendo na consultoria fala, Luiz, meu Facebook, meu... Putz, eu até tirei aquela marcação lá do que sai em um, sai no outro. Eu sempre falo isso, uma decisão sua, uma decisão de gestão de marketing da sua empresa. Mas você não esqueça que tem mais de 100 milhões de pessoas que têm o Facebook. E se você tem um público-alvo que está lá nessa plataforma, que foi impactado por essa plataforma, por exemplo, eu vendo seguros para a terceira idade, para os 60 a mais, para os prateados, né? Vários conceitos que a gente tem, e hoje em dia eu me coloco dentro desse conceito, né? Pode ter muita gente que usa o Facebook ainda, né? Então eu sempre falo isso, quando eu abro um canal de comunicação, eu preciso cuidar dele. Ah, não vou cuidar? Ah, deixa eu tirar do ar. Tira do ar e pronto. Porque acaba os seus problemas. Porque senão, já aconteceu várias vezes de entrar lá e falar, poxa, a pessoa não posta há 2, 3 anos. Ah, coitada, fechou, quebrou, sabe? Puxa, não teve mais, não dá mais notícia. Deixa eu procurar alguém que resolva o meu problema. Então, a grande questão é como é que você está sendo encontrado. Porque no digital está todo mundo aí, né? Garanto para vocês que todo mundo aqui tem Instagram, né? Beleza? Joia? Então vamos começar a fazer uma interação aqui. Coloque a hashtag, o endereço de vocês no Instagram aqui, no chat. Tá legal? A grande questão é como é que eu estou sendo encontrado? Qual que é o impacto que eu tenho com essa pessoa nova, com esse lead? Porque o lead é uma pessoa nova, né? Uma pessoa que já é seu seguidor e tudo mais, ele deixou de ser líder, já está dentro do funil de vendas. Aí você vai fazer um trabalho diferente com essa pessoa dentro do funil. O líder, ele está chegando pelo primeiro momento na sua empresa, ele é seu seguidor hoje, né? Ou estou entrando na sua página agora, ou gostei do que eu vi, estou indo para a sua página. Qual que é o impacto? Qual que é o impacto que você causa nessas pessoas? Ou eu entro na página de vocês e aí vejo esse tipo de situação, que não é pequeno, né? Quando a gente, desde a gente trabalha com seguradoras já há muitos anos no nosso escritório, né? E a gente sempre vai dar um mergulho dentro né? Vou entrar lá, vou buscar as hashtags Seguro Saúde e vou entrando nas páginas para ver o que está acontecendo, para eu ter uma ideia, né, do que está acontecendo no mercado de vocês. E muitas vezes o que a gente encontra é isso, são campanhas muito bem feitas, né? Eu sempre falo isso, o pessoal de marketing da Porto, de todas essas seguradoras, eles são muito bons, né? E aí eu uso dessa comunicação legal para ter a minha personalidade dentro da minha página, ou da minha empresa, ou do meu pessoal, dentro do digital do Instagram. Ah, legal, o pessoal está colocando aqui, ótimo, né? E aí, isso gera impacto para vocês? O que isso comunica? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, moto entregue, chave na mão, prestação. Puxa, a parcela custa R$ 1.000. Nossa. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu não estou falando para não fazer, né? Eu estou falando para não usar só isso como a base da sua comunicação para os seus clientes. Né? É isso que em muitos casos acontece dentro do Instagram, quando a gente põe lá hashtag seguro saúde, hashtag consórcio e assim por diante. Isso me dá a impressão do quê? O cara tá ali, deixou a porta aberta, mas não tá nem aí para quem tá chegando na casa dele, né? Então isso já me causa uma barreira logo de início. Falando, não é isso que eu quero. Isso se eu entro lá no site da seguradora, eu tenho, né? Eu quero outro tipo de coisa aqui, eu quero outro tipo de interação. É isso que vai me fazer falar, olha que coisa diferente. Em vez tá todo mundo colocando isso, olha isso que diferente. E aí eu vou saber, olha, já gostei. Deixa eu ver o que esse pessoal está fazendo diferente. E é assim que funciona quando você captura o lead, né? Porque cada vez mais a gente fala que no digital hoje em dia, a gente saiu daquela loucura que eu preciso ter milhões de seguidores, que é aquela coisa de volume, né? De números, disputa, né? Ah, eu tenho 1.000, aí eu tenho 2.000. Hoje em dia isso acabou. Não existe mais hoje esse dia no digital. É muito importante eu ter um número legal de seguidores, porque principalmente no Instagram, isso é peso para que você consiga ter profundidade lá. Mas eu falo que é preferível ter uma galera ativa dentro da minha rede social, que gera engajamento, do que eu ter um monte de fantasmas que me seguem,
mas não tem relação nenhuma comigo. Então, muitos casos já aconteceu, falar, nossa, eu tenho 3.000 seguidores. Ah, legal, vamos dar uma olhada lá. Vamos ver a sua última postagem? Vamos. Aí você pegava a última postagem, de 3.000 seguidores, dois deram like, outro um comentou. Então, a influência, a profundidade dele é muito raso. Ele tem um monte de seguidor, né? E aí ele não consegue fazer o quê? Fazer essa interação humana, porque as pessoas que estão aí não estão nem aí para o produto dele. Né? Por isso que antigamente se fazia sorteio dentro do Instagram, você comprava seguidor lá na Praça da Sé, né? Comprava aqueles CDs ainda cheio de seguidor, né? Então, mas isso não acontece mais, porque assim, cada vez mais o marketing ele está muito maior do que o B2C, que é o comércio entre empresas e pessoas, e o B2B, que é o comércio entre empresas que querem negociar, né? Cada vez mais a gente fala que hoje em dia o marketing ele é human to human, de humano para humano. Essa interação humana ela é essencial hoje em dia, né? Então eu costumo falar pros meus clientes de consultoria, eu falo, mas você é o dono da empresa, você tem que aparecer. A gente quer ver pessoas hoje em dia. Já teve casos muito legais de consultoria, de que a pessoa ela foi super resistente, e a partir do momento que ela foi a primeira vez, aquela coisa que vai, né, vai tropeçando, mas daqui a pouco engrenou, pegou, e hoje em dia ela se dá super bem com a questão da visualização dos vídeos dela dentro da página dela do Instagram. Por quê? Porque a gente quer conversar com pessoas, a gente não quer conversar mais com CNPJ. Pessoas geram emoções, né? Quando eu estou na frente de alguém, é diferente a emoção do que eu tenho do que quando eu estou no digital. O digital é frio, na verdade, né? Enquanto nós estamos aqui, né, todos nós reunidos aqui fazendo esse bate-papo, pode ter um monte de gente entrando na sua página do Instagram e você não está nem não tá vendo, não é? Então o digital ele é frio. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que esquentar esse negócio, eu tenho que jogar uma água quente, tomar uma caipirinha, sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa para esquentar o digital e falar pro cara, para esse elite chegar e falar, nossa, que legal. Porque aí eu começo a gerar emoção com vocês, né? A gente não pode esquecer que o ser humano ele é movido por emoções, pela sua toda a sua formação como pessoa, né? As nossas ancestralidades e tudo mais. Mas a gente decide muito com a emoção. E o meu julgamento do que eu estou gostando ou não quando eu vejo uma postagem, ele é emocional. Puxa, aquele me impactou, que legal, gostei dessa informação. Nossa, que dica legal, né? E é isso que cria essa relação de humano para humano, porque aí a gente deixa de falar só de produto e a gente vai começar a falar das necessidades das pessoas, né? Porque pessoas geram emoções, assim como marcas também geram emoções, né? Então, quando a gente vê essas logos aqui, o que que vocês pensam? Qual que é a primeira mensagem que essa logo passa para vocês? Né? A gente tem ali a Apple, a gente tem a Nike, a Coca-Cola, a Volvo. A Coca-Cola é felicidade. A Nike, ela é tão forte o logo dela que ela não precisa mais escrever nada. Ela é tão forte que ela não precisa mais escrever nada, assim como a Apple também. Não precisa mais, você já identifica essa marca, você já tem uma emoção sobre essa marca. A Apple é tecnologia, a Nike é saúde, é esporte, a Coca-Cola é felicidade, a Volvo é segurança, a Starbucks é inovação, a Chanel é glamour, né? Então a gente cria emoções com as marcas, todas elas. Nós, a nossa decisão de compra quando a gente vai ao supermercado, basicamente ela é capturada pelas emoções que a gente tem com aquelas marcas. Ah, o produto é bom, sabe? Eu gosto do que eu vejo. Às vezes eu lembro de uma propaganda, eu lembro, ó, né? Então assim, as marcas geram emoções na gente. Né? E todas essas marcas elas foram construídas através de cuidado do brand e responder essa pergunta: quem é você? Qual é da sua marca? O que que a sua marca impacta nas pessoas na hora que elas chegam, te encontram no digital? Porque essa questão do atendimento, da cortesia, da tua venda, sem dúvida nenhuma, são diferenciais competitivos hoje em dia, porque tudo isso são relações humanas. Né? Você está preocupado, quando você faz uma pós-venda, você está preocupado em saber como é que aquela pessoa está usufruindo e está usando o seu produto e se ela está feliz ou não sobre aquilo.
né? Mas isso tudo é o que as grandes marcas chamam de brand, é o cuidado que eu tenho com a minha marca para gerar essa emoção nos meus clientes que me conhecem ou naqueles que estão chegando agora dentro dos meus canais digitais ou dentro que passam em frente ao meu escritório e vê a minha logo na fachada e assim por diante. Isso gera emoção dentro da gente, né? E aí eu sempre pergunto isso, então eu vou pedir desculpas aqui se alguém já participou de alguma outra live comigo. Eu sempre pergunto isso e é super importante no meu conceito. O que que seu cliente acha de você? Você já perguntou para o seu cliente o que ele sente na hora que ele vê sua marca? Ou ele te encontra na rede social? Ou sua marca passa, não desperta confiança ou passa totalmente despercebida? Porque a gente não pode esquecer que no digital, o nosso movimento máximo qual que é? Assim, né? É muito rápido. Então, assim, a hora que eu chego na sua marca, o que que acontece? Ó, eu fiz um questionário de satisfação. Pô, maravilha! Legal, deixa eu saber. A gente pode ampliar um pouco isso, Aurea, e falar qual que é a emoção que ele sente. O que que ele sente? Ah, eu sinto confiança. Ah, eu sinto alegria porque você sempre resolve meus problemas. Ah, não, eu fico ansioso porque você demora para me passar as cotações, né? E tem algumas coisas de relações humanas que às vezes no comercial a gente acaba abafando, né? Pô, eu trabalho sempre com a Aura. Puxa, às vezes eu acho que ela pode melhorar isso, mas não vou falar nada, né? Ela é tão experiente no mercado. Se eu não me engano, a Aura é aquela do seguro pet, né? Ou das outras aulas, é isso, né? É, legal, encantamento, é isso aí, né? E aqui eu trouxe para vocês um QR Code, só por um exemplo, né? De como você pode perguntar isso para o seu cliente, né? A ideia é que você deixe ele à vontade para ele falar o que ele quer de vocês, né? Então, é duas, três, quatro perguntinhas, às vezes uma pergunta aberta. Você vai lá no Google Forms, você faz isso gratuitamente, você gera um link ou gera um QR Code, manda para o seu cliente pelo WhatsApp. A hora que ele responder, essa resposta não vem para você pelo WhatsApp, ela vai entrar lá no Google Forms para você abrir lá e ver as respostas, né? Então, isso dá uma tranquilidade, às vezes, para o seu cliente de falar algumas coisas que ele sente ou que ele gostaria que mudasse em você, tá? Eu tenho uma cliente do mercado da moda, eu dou sempre esse exemplo, que ela fez isso. E ela sempre fala para mim, Luiz, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não sabia o que eu representava para minhas clientes. Eu não sabia, eu não tinha ideia do que elas achavam de mim. A gente tem uma relação comercial, ficou bonita, a sua roupa é boa, mas eu não sabia o que que elas, por dentro, qual que era o sentimento que elas tinham de mim. E hoje em dia ela trabalha muito bem essa questão dessas respostas que veio no seu Instagram, vendendo aquilo que as clientes acham que ela parece. Tá? Então fica aí só um desafio para vocês. Ouçam os seus clientes, vem coisa boa, vem coisa ruim, mas ouçam os seus clientes, dê voz para eles, tá? Para você poder ter algumas percepções que às vezes a gente tem uma percepção meio limitada. E quando a gente abre esse canal de comunicação, a coisa flui mais fácil. Tá bom? Beleza, como é que eu consigo um lead? Né? Opa, lead, tem todo mundo brigando por lead, né? E eu falo que se assim, puxa, antes de colocar a sua mão no bolso, né? De fazer uma campanha, de ir lá no Google Ads, né? Deixar o Google feliz, sorridente, né? Porque ele está recebendo seu dinheiro, deixar lá o Zuckerberg do Instagram também super feliz que você está fazendo uma campanha lá. Eu preciso começar a ver como é que está a minha casinha, como é que está o meu digital. Eu preciso começar a entender cada vez mais quem é o meu cliente, para quem que eu quero vender. Eu trabalho com algum nicho específico ou eu posso desenvolver algum nicho específico? Ah, eu que trabalho com seguro-saúde, minha especialidade é parto. Ah, eu trabalho com empreendedores, eu trabalho com seguro de maquinário. Ah, eu trabalho com aposentadoria. Poxa, eu posso oferecer um consórcio. Eu tenho várias gamas de produtos que eu posso atingir cada um desses segmentos. Eu posso trabalhar com todos eles. Mas qual é o segmento que mais te dá retorno?
né? Qual desses segmentos, não é que eu vou deixar de trabalhar os outros, mas eu vou dar foco naquilo que eu estou vendo que eu estou conseguindo melhores resultados, né? E com isso eu consigo cada vez mais ficar mais profundo na minha comunicação e interação com os clientes dentro dessa rede, tá? Legal, não senti isso na pele. Isso a gente precisa estar aberto. Quando a gente faz isso, vem de tudo. Mas para vocês terem uma ideia, como é legal essa coisa de ouvir o cliente. Só um parênteses aqui. Antes da pandemia, tinha um cliente que ele tinha uma rotisserie, uma rotisserie, e que o grande mote da venda dele era o molho de tomate. Era o molho de tomate, legal, o molho de tomate. Legal. E ele fazia toda a comunicação dele no molho de tomate. Beleza. E aí a gente falou, meu, vamos ver seus clientes? Porque ele tinha um cardápio muito longo, ele tinha 200 pratos, era uma coisa astronômica, né? Isso não vende, né? Pô, como é que eu vou escolher? Eu me sinto perdido ali, né? Então o que que a gente fez? A gente fez um trabalho com os clientes dele para entender quais eram os pratos principais que não poderia faltar dentro do cardápio, né? Não pode faltar isso, pode faltar aquilo, para ele ter uma ideia do que ele tinha que realmente ter em estoque para poder vender. Posso ter um camarão na moranga? Posso, mas preciso ter 100? Não, preciso ter dois, três, né? Que são pratos mais sofisticados, mais caros, não é prato do dia a dia, e assim por diante, né? E aí, na última pergunta, ele falou assim: eu gostaria de saber a sua opinião sobre o molho da casa. E ele volta com essa pesquisa no Sebrae, e o pessoal detonando o molho dele. Nossa, o molho é salgado, não, o molho veio muito ácido. O pessoal detonando, e ele ficou revoltado com aquilo, né? Não, onde é um absurdo, eu tenho isso há 20 anos, BBB. Eu falei, cara, ó, desculpa, mas assim, as pessoas não estão falando de você, né? As pessoas estão falando do seu produto. E principalmente, você deu essa abertura para eles. Então, você não pode ficar chateado com as pessoas, você tem que ouvir o mercado. E a gente fez todo um trabalho em cima disso, ele mudou a formulação do molho, né? Então, assim, ouvir o cliente sempre vai te trazer alguma coisa benéfica. Vai ter os haters, pode ter os haters lá, mas o hater, às vezes alguma crítica, eu sempre falo isso, a crítica nunca é para o CPF, a crítica é sempre para o CNPJ, né? O processo, não gostou do processo de venda, tem alguma coisa que eu posso tentar enxergar para conseguir melhorar o meu posicionamento e melhorar os meus processos de venda. Entender a persona ideal e criar estratégia de forma assertiva. É isso aí, Roberto. Beleza, vamos lá. Né? O que você vende? Você vende seguro? Não, você não vende seguro. Eu estava conversando com uma cliente esses dias e eu falava para ela assim, ela falava, não, eu vendo camiseta. Eu falava, você não vende camiseta. Você não vende camiseta. Como não, Luiz? Eu vendo. Eu falava, não, você não vende camiseta. Você vende aquilo que a camiseta vai impactar a pessoa. Vou me sentir mais bonita. Vamos, né? Caiu bem, puxa, me sinto confortável. E assim por diante. Né? Eu sempre falo que todo produto que a gente compra, ou produto ou serviço que a gente adquire, nosso primeiro pensamento é qual o benefício que eu vou ter com esse produto, ou qual que é o benefício que eu vou ter na relação comercial com a seguradora do Diego. Eu tenho que enxergar benefício. E benefício não é preço. Pode ser atendimento, pode ser uma série de situações, né, onde eu consigo ver que eu tenho algum benefício dessa relação. E essa relação, quando existe realmente essa entrega, você cria confiança. E a partir do momento que você cria confiança, dificilmente você muda, né? Você acaba virando aquele cliente às vezes anual, porque às vezes pode ser um plano de seguro-saúde, pode ser um plano de carro, né? Que são processos de longa duração, né? Que vão durar aí praticamente 11 meses, que é quando vai se começar a estudar a troca desse seguro. Mas vocês vendem segurança, vocês vendem flexibilidade, vocês vendem paz de espírito. Puxa, a hora que eu sei que minha casa está segura, puxa, eu durmo mais tranquilo, né? Quando eu tenho meu plano de saúde, eu sei que minha família está amparada, né? Quando eu tenho o meu seguro Pix, poxa, não que eu fique despreocupado, mas eu sei que eu tenho seguro, então, né, eu não preciso reagir, não preciso fazer nada disso, eu me sinto, né, eu sei que eu vou conseguir ser acolhido na corretora. Então, é isso que a gente precisa passar para conseguir ter a minha autoridade no digital. Né? Porque cada vez mais, o que que a gente vê quando a gente conversa com vocês, né? Às vezes é dependência total da indicação. Indicação é muito legal.
Indicação é o melhor marketing que existe, né? Eu posso falar, ó, ó, eu sigo o Diego aqui, né, no Santana Corretora. Meu, o cara é muito bom, dá altas dicas. Eu viro embaixador de Diego sem ele me pagar absolutamente nada, né? Mas a indicação, ela tem vida curta. Eu posso falar, o pessoal do Sebrae pode falar, meu, e aí, renovou o seguro? Ah, renovei, meu, renovei lá com o Diego. Né, meu, cara, super gente boa, sabe? Atendimento 10 rápido, direto, solucionou todas as minhas dúvidas, me apresentou várias propostas, me fez entender a proposta, né? É uma coisa de seguro de carro, que a hora que você fala, ok, vem aquele monte de propostas, tem que ler tudo aquilo, então às vezes vale a pena dar uma resumida nisso, né? Mas ele tem uma dependência, a pessoa que vai ouvir isso às vezes fala, legal, já tenho seguradora, já tenho o corretor. Então a indicação é muito legal, mas ela pode gerar uma necessidade ou não. Né? Guerra de preço, né? Que a gente chama de abraço de afogados, né? Então eu vejo o que o meu vizinho está fazendo e vou fazer mais barato com ele. Imprevisibilidade, né? Eu não sei como é que é o meu futuro, né? Eu não sei como é que eu vou, quantos eu vou ter na minha carteira até o final do ano, né? E isso é super importante, né? Você ter marcos para buscar, né? Metas para serem atingidas. Não, esse ano eu quero ter 100 renovações da minha carteira e quero mais 100 novos clientes, porque aí eu vou começar a montar as minhas estratégias de comunicação, que é a maneira que você tem para encantar essa pessoa que está totalmente no digital hoje em dia, né? E a ideia é, eu fico perdendo horas seguidas, às vezes, captando esse lead, e a hora que ele chega na minha página, ele não se encanta pelo que ele vê, e ele dá tchau, tchau. Quando a gente faz isso, e a gente faz, desculpa, quando a gente faz uma campanha no Google, onde é que vocês têm o seu digital, e esse cliente ele é atraído para o objetivo da sua campanha, né? E ele vai lá e não gosta, a gente fala que isso é como uma campanha Teflon. O cara vai lá, bate na sua página, fala, não gostei, vai fora. Não gruda na sua página, né? Então são coisas que a gente precisa mudar no nosso dia a dia, no nosso conceito, para que a gente consiga sair de uma verdade hoje em dia e conseguir mudar isso aos poucos, né? Mas eu preciso começar a me aprimorar do digital cada vez mais, né? Então, aquela coisa do vendedor tradicional, de depender de indicação, de guerra de preço, de receita, de imprevisível, de trabalhar muito tempo e ganha pouco. Hoje em dia, esse cliente aparece em todos os dias, né? É procurado, não, e a gente fala, eu sempre uso uma frase que hoje em dia quem encontra os produtos somos nós, clientes. Da maneira, a melhor maneira de você ser encontrado é eu te encontrando, né? Você vende autoridade, você não vende preço, você vende comodidade, você vende informação, você vende posicionamento, você vende entretenimento da maneira que você faz com as postagens, né? Então, tudo isso ele faz você ter uma presença digital que seja mais impactante e mais legal para as pessoas que estão começando a te seguir ou já te seguem, né? Porque muitas vezes a gente faz uma série de comunicação e mesmo aqueles seguidores que eu já tenho acabam não curtindo, né? Beleza, vamos lá. O que é presença digital, então? Presença digital é eu ter minha conta no Instagram, no Facebook, meu site, meu blog, né? Isso não é uma presença digital. Você está digital, mas você não é digital, né? Então, essa questão da intensidade das minhas postagens, da qualidade das minhas postagens, né? Antigamente, quando começou essa questão do digital, a gente falava, olha, não se preocupe muito com a quantidade, se preocupe com a qualidade. A qualidade sempre teve como critério número um das postagens. Né? Isso sempre teve. Hoje continua. Só que a gente agrega a variante quantidade hoje em dia também. Então, vou fazer 3 postagens por semana. Hoje em dia é muito pouco, né? Frente aos seus concorrentes, que fazem mais do que você. Luiz, mas o que eu consigo fazer bem feito é 3. Maravilha. Não tem regra. O importante é eu começar a medir isso através da resposta que eu tenho dentro das minhas postagens. Comecei a ter mais curtida, comecei a ter mais comentários. Poxa, teve gente me chamando na DM para entender um pouco mais. Então você vê que as pessoas estão se engajando com aquela comunicação e não estão dando só aquele likezinho básico
de amizade, né? Vou clicar, mas assim, nem pegou sua, nem entendeu o que você estava falando ali, né? Então, postar é diferente de presença. Postar por postar não dá resultado. E aí o que acontece? Cai numa zona de conforto dentro do meu comportamento de lead, né, ou do seu seguidor, que a hora que o meu celular fala assim, ó, ah, a corretora tal acabou de postar. Se eu já sei o que vem daquela comunicação, pois eu vejo. Ou pior, puxa, de novo, vou parar de seguir, porque está sendo sempre a mesma coisa. Então, isso não é impactante, isso não gera engajamento, não gera fidelidade do seu cliente junto do seu digital, né? E eu sempre falo isso, né? Ensine algo de útil. Essa cliente que eu estava conversando com vocês antes, da cliente de moda, né, que ela não queria aparecer, eu sempre falo para ela, ensina as pessoas a usar suas roupas, né? Eu sou uma pessoa que eu vou no básico, no básico. Quero alguma coisa diferente, eu preciso da minha esposa para me ajudar, porque eu vou no basicão, né? Mas o que acontece hoje em dia? Hoje em dia a gente precisa ensinar as pessoas a usar os nossos produtos. Daí, quando a gente fala de seguros, os seguros, todos eles têm, né? Não vou chamar de pegadinha, mas tem aqueles detalhes técnicos que vocês sabem, mas eu não sei. Então transforme isso em comunicação, né? Transforme isso em uma informação que eu falo, pô, que legal, olha, agora eu estou sabendo, tá? E é isso que vai gerar, em vez de a gente ficar gerando só conteúdos básicos, na verdade é que eu transforme a percepção que o cliente tem de mim em confiança. Fala, nossa, meu, o cara é fera. Não, eu posso não ser seu cliente ainda, como eu faço com várias pessoas dentro do Instagram. Eu sigo as pessoas, mas não sou cliente delas, né? Elas não vão vender o produto dela para mim. Mas aquele tipo de informação que ela passa é legal por Luiz, ou por entretenimento, ou por assuntos aleatórios, né? Que todo mundo gosta de dar uma viajada de vez em quando, né? De assuntos diversos, né? Mas aquela pessoa. Opa, eu gosto. Então eu entro lá para ver o que ela está fazendo, sabe? No final do dia eu vou dar uma viajada, entro lá no que ela postou, nos vídeos dela. Então, assim, a gente vive com isso, porque eu tenho confiança naquela marca, eu sei que ali eu vou me dar bem, né? Sempre tem alguma coisa bacana para que eu consiga ter essa interação com o meu público. Deixa eu ver o que o Adalberto escreveu aqui. Ainda tem muito vendedor tradicional, conforme o ramo de atuação que vende, tem clientes fidelizados. Porém, quem está online no digital tem que buscar conhecimento e desenvolver suas habilidades para vender seus produtos e serviços. Se não capacitar, entender o modelo do negócio, fica para trás. Com a concorrência, alguém vai vender para você, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É justamente isso que a gente está falando, né, Roberto? Eu preciso ser impactante, eu preciso fazer coisas diferentes. E aí é legal, eu vou pedir para depois que a gente terminar aqui, vocês entrarem na página de vocês do Instagram e aí friamente dá uma olhada como é que tá. Tá legal? Você consumiria aquilo que está ali? Né? Vídeo, você sabia isso? É o que a gente chama de gatilho, né, Priscila? Você sabia, né? 5 dicas básicas. Veja esse vídeo até o fim e tenha 5 dicas básicas para você nunca mais errar na contratação do seu seguro de automóvel. Nem sei quais são essas dicas. Vocês que se virem, né? 10 erros que você não pode cometer no consórcio. Vocês que vão me ensinar a fazer tudo isso. Mas são coisas que a grande maioria que está por fora desse mercado, que são apenas consumidores de momento, né? Nós somos consumidores, né? A grande maioria das pessoas hoje em dia tem algum tipo de seguro, né? Mas a gente não é expert. A gente consome o produto, mas nós não conhecemos o produto profundamente. Então me auxilie nisso, né? Me mostra, né? Os truquezinhos que pode ter, né? Ou os macetes que eu posso ter para conseguir alguma coisa. Me explica os produtos todos, como se eu fosse uma criança de 3 anos. Tá bom? Beleza, vamos lá. E aí, né? Como é que vocês estão nessas duas redes que são super importantes, principalmente na questão da confiança da prova social, né, que é o Instagram, e a questão do contexto de abordagem e da conexão entre empresas, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, respondem, eu vou dar mais um gole de água aqui enquanto eu
dou um gole de água. Você responde aqui para mim: é mais lucrativo eu vender um seguro para pessoa física ou é mais lucrativo eu vender um seguro para uma empresa? Enquanto isso, deixa eu ver o que o Adalberto escreveu aqui. A linguagem tem que ser fluida, na mesma percepção do cliente. A comunicação é tudo, como abordar, sondagem e argumentação. Sai da parte técnica, as pessoas estão cansadas, não entender o que está oferecido. É isso daí. Eu falo sempre o seguinte, né? Você não pode ser um STF, né, nos argumentos jurídicos utilizados na comunicação entre eles, porque, né, quando você tem a possibilidade de ouvir ou ver, ou ter a paciência de ver alguma coisa, os argumentos que eles usam é totalmente desconhecido da grande parte da população, né? Deixa eu ver. Vender para empresa, PJ, com certeza. Depende do ramo de seguro. Legal. Pela aproximação, às vezes você vende vários seguros para PF família. Depende do ramo e ticket. Legal, né? Mas eu posso oferecer, não posso? Ah, Luiz, nunca ofereci para empresa. Ah, mas, né? Hoje em dia, eu falo isso que assim, né? Eu não, como eu não sou um grande conhecedor de todos os seguros, antigamente a empresa tinha que ter no mínimo 5 funcionários. Não sei se continua isso. Assim, na época que eu tinha empresa, eu lembro que, não, você precisa ter 5 funcionários, no mínimo 5, alguma coisa aqui para a gente fazer um plano PJ, né? A Viola colocou aqui, depende também do produto, no geral, empresas, beleza, né? Mas hoje em dia, eu obrigatoriamente, se eu quero trabalhar com esse mercado, ou se eu já trabalho no B2B, no B2C, basicamente eu preciso ter essas duas ferramentas, né? O Instagram é a rede mais intuitiva e mais inspiracional que tem, né? Ela é de visual e ela funciona muito bem no B2C, que é o contato que eu tenho com o meu cliente, né? Então você segue a pessoa, né? Primeiro você cria uma audiência, depois o seu conteúdo, entrega e assim por diante. O LinkedIn, ele já é uma rede mais profissional. Então ele tem uma outra pegada. Então, aquilo que eu faço no Instagram não é a mesma coisa que eu vou fazer no LinkedIn. No LinkedIn eu sou mais profissional, eu posso ser um pouco mais técnico no LinkedIn, não muito, mas eu posso ser um pouco mais técnico. O LinkedIn não é entretenimento, o Instagram é muito ligado ao entretenimento, né? Mas são, são meios de contato que eu tenho para poder aprofundar a minha rede de contatos e os meus leads, tanto no digital como no Instagram, como no digital no LinkedIn. Eu, particularmente, eu uso muito o LinkedIn. Eu uso bastante no meu dia a dia, né, para fazer conexão com pessoas, né? Ele funciona muito bem para isso, né? De você criar conexões, daqui a pouco já aparece uma outra pessoa fazendo um comentário sobre alguma coisa que você postou, e a coisa é legal por causa disso, porque você se engaja com pessoas diferentes, às vezes sobre assuntos totalmente diferentes, mas você vê que a sua rede de network ela vai aumentando com o tempo, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre essas duas redes aqui. Quem usa o LinkedIn? Deixa eu ver aqui. LinkedIn, rede corporativa, onde estão as empresas, colaboradores diversos, aqui é de cara, que dá para chegar aos contatos certinhos e gerar possibilidade de negócio. Tem muitas conexões com empresas no perfil das pessoas que atendem no LinkedIn, legal, eu uso muito, legal, muito legal. Eu tenho, porém, nenhum cliente. Veja, não tem problema, Viola, não tem problema. A gente não pode, a gente não pode basear a nossa comunicação estritamente com venda. Ah, não vendi para ninguém que vê do LinkedIn. Ali você vai vender sua autoridade. Muitas das vezes eu saio do LinkedIn, eu começo sua relação, o meu contato com você é via LinkedIn, mas eu posso migrar para o seu Instagram. Normal, vou ver o que você está fazendo lá, né? Então, assim, fica tranquilo com isso. O importante é, eu não posso abandonar a página, né? Eu não posso deixar minha página aberta lá e uma pessoa fala, deixa eu ver o que o Viola está fazendo lá no LinkedIn. Puxa, não posta nada. Então, qualquer coisa que venha, que me cause esse impacto, ele não posta nada, faz tempo que ele não atualiza nada, já me é
vamos dizer, uma barreira para a gente iniciar um contato comercial, tá? Beleza. Tenho a rede de contatos, uso o de B2B e o Instagram para B2C. É isso daí mesmo, exatamente isso. Eu, particularmente, uso muito o LinkedIn para buscar pessoas, né? O que eu costumo falar para os meus clientes, né? E aí, fazendo um parênteses aqui, o que eu costumo orientar os meus clientes de consultoria é falar assim: ah, legal, eu quero vender para empresas. Beleza. Quais são as empresas que estão ao seu redor? Ah, aqui eu tenho uma Unilever. Ah, aqui eu tenho o Sebrae. Ah, aqui eu tenho não sei o que lá. Vou conseguir vender um plano de saúde para o Banco do Brasil? Muito difícil, posso entrar na concorrência. Ah, vou vender para o Sebrae? Tem que entrar na licitação. Sebrae é tudo licitação, né? Então, eu tenho gancho para isso, ou eu posso levantar quais são as empresas pequenas que estão à minha volta. Pequenos supermercados, farmácias, escritórios de contabilidade, né? Hamburgueria, pizzaria. O que está à minha volta? Que vai ser aquele contrato de 2 vidas, 3 vidas, um carro, uma frota com 3 carros, um consórcio. Mas essa rede é que mantém a minha empresa, né, viva, né? Ela faz, o grande contrato vem, mas o grande contrato pode sair também. E quando essa base ficar pronta, a minha relação de previsibilidade financeira fica melhor, né? Por isso que a gente usa essas duas ferramentas para digerir e fazer contato com as pessoas quando a gente quer que elas nos encontrem, né? Então, o que que é o social selling, né? O que quer dizer essa social selling? Social selling é uma venda social. É um processo de criação de relacionamento. Então, primeiro, a gente cria relacionamento. A gente vende autoridade, a gente vende confiança antes de tentar vender. Então, eu sempre falo, no digital, primeiro a gente vende conceitos e marcas, para depois vender produtos e serviços, né? A nossa viagem, como a gente viu lá, a nossa jornada é de conhecimento, né? Eu vou conhecer vocês, que legal, estou gostando, vou entrar em contato, legal, fechamos. Mas essa jornada, ela exige esse grau de confiança e eu ver que você é fera naquilo que você tá fazendo, né? Então, o que que é isso, né? O social selling é essa coisa do criar relacionamento através dos conteúdos que eu tenho dentro das minhas 2 páginas. E isso pode me levar a uma venda por meio das redes sociais. Então, é aquela famosa frase digital, transformar seus seguidores em clientes, né? Isso é um processo longo. Aí eu posso estar pensando já em renovar o seguro do meu carro, que vai vencer em setembro. Legal, vou começar a procurar agora, vou começar a procurar, né, mais perto de estar vencendo, né? Mas eu vou começar a dar, às vezes eu caio numa parte e falo, que legal, olha, puxa vida, vi aqui o Adalberto, vou começar a seguir ele porque eu gostei das dicas que ele tem. Eu tenho um tempo de maturação nessa minha relação comercial com o Adalberto, até chegar o momento que eu falo, meu, tá chegando setembro, deixa eu mandar uma mensagem para ele, né? Então, isso é esse conceito de autoridade e de confiança que eu tenho que conseguir através do meu social selling. Desculpa, eu engasguei aqui. É. Beleza até aqui, pessoal? Tudo bem? Tudo certo? A grande ideia desse nosso bate-papo que a gente está tendo é tentar que vocês analisem como é que estão hoje a sua comunicação, né? Dá uma analisada, vê se, como é que está isso lá e ver se eu estou conseguindo ter venda através do meu digital, tá? E no LinkedIn? LinkedIn é a mesma coisa, ele é uma página de oportunidades, né? Então eu consigo ali descobrir uma série de atributos da empresa para saber se aquela empresa está boa, se aquela empresa está ruim, se ela está crescendo, né? Quem é o contato dela da área, quem compra o meu produto dentro daquela empresa. Quando a gente fala
das empresas pequenas que estão à minha volta, geralmente eu vou ter que sair do digital e vou ter que ir para o offline, que é pegar minha pastinha e bater lá na porta da padaria do Luiz e falar: Ô Luiz, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Meu, sai um café e vamos conversar. Né? Você tem seguro? Tadadá. E aí eu vou começar a ter essa influência mais presencial com as empresas pequenas. Eu posso descobrir lá algumas empresas de médio tamanho que eu consigo saber, geralmente seguro-saúde, quem compra é o RH. Quem é o RH daquela empresa? Né? E eu faço muito isso, né? Quando eu faço a minha pesquisa dentro do LinkedIn, basicamente eu uso as duas redes. Ah, encontrei a Suelen no LinkedIn. Legal, encontrei a Suelen no LinkedIn, vou dar uma olhadinha no que ela está fazendo no Instagram. Basicamente é isso. Por que que eu faço isso? Porque eu quero entender quem é a Suelen, né? Porque a gente não vende para empresa, a gente vende para pessoas. Então, quanto mais eu compreender qual que é a postura da Sueli através das publicações que ela faz, tanto no LinkedIn como no Instagram, eu vou ver como é que vai ser o meu comportamento como vendedor, ou como é que vai ser o meu texto que eu vou enviar para ela através do e-mail, qual que são algumas palavras-chave que eu entendo pela postagem dela que ela vai, opa, vai bater com ela. Ela é inovadora, ela é super para frente, ela é sempre ligada que está na frente da tecnologia, mas ela é uma pessoa muito humana, ela sempre tira foto com os cachorrinhos, né? Então eu vou entender quem é a Suelen, porque aí eu começo a ter, né, alguns atributos para eu entrar e que essa comunicação ficar muito mais fluida. Tá legal? Então, o LinkedIn, ele vai estar sempre aberto oportunidades de contatos para vocês. Tá? E o legal lá é que eu tenho como saber, por exemplo, se a empresa está indo bem ou está mal. Eu entro lá na empresa do Luiz, da padaria do Luiz, eu vou lá em vagas, né? Ah, tem vaga, olha, eles estão contratando quatro, cinco pessoas. Então quer dizer que essa empresa está em crescimento. Opa, legal. Tá beleza, né? Opa, ela tá em expansão, ela está crescendo. Opa, quem sabe ela não está precisando mudar o modelo de seguro que ela tem hoje em dia, né? Então tudo isso me leva a ter o quê? Essa questão de cada vez mais humanizar o meu contato, mesmo que seja feito pela plataforma do LinkedIn. Tá legal? Deixa eu ver aqui o Adalberto. Fazer pitch de venda, seja onde estivesse, vai ter uma oportunidade de prospecção de clientes diversos. É isso daí. Legal. Tá? Beleza. Né? Então, eu preciso estar atento lá de notícia do setor, dicas de coisa. Ali é uma coisa de informação um pouco mais profunda, tá? Materiais prontos, né? Linguagem sempre responsável, né? Não prometer aquilo que eu não vou conseguir cumprir. E é muito legal lá a interação que você tem. Porque, como toda a rede, tanto o Instagram como o LinkedIn, Facebook, todas essas, TikTok, tudo isso ele tem os algoritmos por trás que mostram o que que o Luiz está procurando, o que que ele sempre procura ali. Então, ela vai aumentando a interação entre pessoas que tenham o mesmo objetivo, vamos dizer assim, ou o mesmo tema preferencial dentro da página. E aí aparece um monte de coisa legal. Então, o comentar da postagem da Suelen vai me abrir oportunidade de o Viola ver a minha resposta e falar: Nossa, eu concordo com o Luiz, e tal, 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 e tal, tal. Ou não, não, eu discordo do Luiz, eu tenho outro ponto de vista. E aí a gente começa a criar a nossa rede de network, que é o que faz movimentar o LinkedIn. Quanto mais rede eu tiver, melhor vai ser a distribuição da minha comunicação, né? Então, sempre ser muito estratégico, né, com o que você vai fazer ali. Mas você precisa ter uma arquitetura de presença, e geralmente essa arquitetura de presença ela começa com o básico de eu estar presente. Se eu tenho essa rede e ela é importante para mim, para vender conceito, vender autoridade, conversar com empresas, fazer rede de network, eu preciso ser ativo. Eu preciso praticar ela com uma certa intensidade para que eu seja relevante, para que eu venda essa minha autoridade para os meus seguidores que estão ali. Tá? Então, no LinkedIn, geralmente a gente mescla nossas duas personalidades, né? O perfil social com o LinkedIn Page, que é a página da minha corretora.
eu tenho uma corretora, o Luiz tem uma página dentro do LinkedIn pessoal, e o Luiz tem uma página da corretora do LinkedIn Page, que é a página comercial deles. Então, no pessoal, eu vendo autoridade, eu vendo posicionamento, é a minha marca pessoal. Então, ali se fala muito de si, eu aprendi a desenvolver, tenho essa opinião, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é uma questão da gente ampliar nossa rede de network, né? E fazer esse tipo de venda de imagem dentro da página. Então, a ideia do LinkedIn é que eu vire referência, que eu vire autoridade naquele assunto. Da empresa, eu vou tratar da mesma maneira, né? Mas ali é muito mais voltado para equipes, para interação com pessoas que consumam os meus produtos dentro dessa plataforma. Tá legal? Beleza, beleza. Então é isso que funciona o LinkedIn, né? Eu tenho contatos de primeiro grau, que são as pessoas que eu tenho referência, mas essas pessoas têm outros contatos que viram meu contato de segundo grau, e essas pessoas de segundo grau têm outras referências que viram meu contato de terceiro grau. Então é muito normal você pesquisar no LinkedIn e ver lá, essa pessoa é contato de terceiro grau. Isso quer dizer o quê? Que eu tive alguém que conhece ela. Então, isso amplia demais a rede de conexão, né? E para mim, no meu caso, tem dado muito certo essa questão de utilizar o LinkedIn como uma ferramenta de planejamento da comunicação que eu vou fazer com aquela pessoa que eu quero que seja impactada por ela, tá? Beleza, vamos lá, né? No LinkedIn Page, né, a página corporativa, né, as principais oportunidades. Aí eu tenho, né, as ferramentas lá do LinkedIn. Então eu posso explicar soluções com clareza e captar leads, soluções das dores dos seus clientes, né, vitrine de resultados, né, eu posso falar ali dos resultados da minha empresa, consegui um novo contrato, fechei com o Sebrae, o seguro e todos os funcionários do Sebrae e assim por diante. Ali você vai usar outras ferramentas que é uma conexão, um complemento do que você usa na sua página pessoal, tá? Então, cuidados que a gente tem que ter, como no Instagram, como no LinkedIn. Tentar vender só por aqui. Aqui, mais uma vez, é venda de autoridade, de conceito, de marca de vocês, tá? Um perfil parecer currículo, isso é muito comum dentro do perfil pessoal. A pessoa descreve tudo que ela fez, mas não posta nada, virou um currículo ali, tá? E abandonar a página, né? Tanto a página quanto o perfil. Deixa eu lá, não faço mais nada. Tá lá largado, como é o Facebook, na maioria das pessoas que tem o Instagram. Então, o LinkedIn é muito legal, ele dá resultado, né? Eu tenho algumas ferramentas dentro do LinkedIn, deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês, né? Que é o Sales Navigator, que é uma ferramenta fantástica deles, que eu aprofundo em muito o meu acerto dos leads, né? Você vai muito mais profundo com o Sales Navigator. Ele é um pouco salgado no preço, mas nós tivemos a experiência do Sebrae de ter ele como teste durante um tempo e é fantástico, é fantástico. Todas essas ferramentas, eu sempre digo o seguinte: é gratuito, eu vou usar o gratuito. Mas se eu ver que está me dando resultado e a página 2, né, que passa a ser paga, pode me ampliar demais o meu leque de oportunidades, aí vale a pena fazer esse tipo de investimento, tá? Então lá é totalmente diferente. No pessoa física você tem limites, né, de procura, de contato com pessoas. Nos Sales Navigators você não tem, isso é totalmente aberto. E aí você ganha como se fosse um carimbo do LinkedIn mostrando para as pessoas que estão recebendo a sua mensagem que você é um cliente VIP do LinkedIn, tá? E o LinkedIn Ads, né, é a mesma coisa do Facebook Ads, né, do antigo Facebook Ads ou do Google, né, do Google Ads, que é onde você faz os anúncios dentro da plataforma, né? Ah, legal, beleza, né? Então, aí você tem algumas ferramentas ali que você consegue usar para você conseguir ter melhor perspectiva de contato com os leads.
Mais uma vez, eu vou bater nisso até o final. Não importa a quantidade de leads que vem para sua página, não importa como ele está sendo impactado, olha que ele chega na sua página. Esse é o principal, tá? O funil de vendas, né? Que aí eu uso lá tudo isso para trazer esse cliente, que é aquele primeiro contato, o lead está viajando ali, ou eu fiz uma campanha, né? Paguei lá para o Google, para o Facebook, para o LinkedIn. Esse cara caiu dentro do meu funil, e aí? Como é que vai ser a viagem dentro dele, dentro do funil, né? Qual é o próximo passo? Ah, captei o Luiz. Pô, legal, o Luiz chegou na minha página do jeito que eu queria. E agora? Agora eu tenho que qualificar o Luiz com o quê? Com informação. Aí não adianta eu ficar postando o anúncio que a seguradora fez. Muito bonito, super bem produzido, mas que não causa impacto nenhum em quem está vendo aquela comunicação, né? Então, o funil de vendas, ele é uma viagem que ele realmente existe no comportamento da relação comercial entre empresas e os seus clientes, ou os seus leads, né? E a nossa jornada acontece do mesmo jeito. Vocês não estão sozinhos nessa jornada. Essa jornada é feita de mão dadas com vocês, né? A ideia é que eu seja captado por vocês, goste da informação que vocês estão postando, falo, nossa, que legal, começo a virar um seguidor de vocês. Puxa, estou me encantando com vocês. Vocês estão me falando uma série de resoluções que os produtos de vocês podem me oferecer, né? E está chegando aquele momento que eu preciso trocar de seguro. Opa, para quem que eu vou entrar em contato? Vou entrar em contato naquela pessoa que está me encantando dentro do digital, se eu não conheço ninguém. Claro que eu vou fazer cotação, não tenha dúvida nenhuma. Vou lá na minha rede de network, vou fazer tudo. Isso faz parte do jogo. Mas a percepção, às vezes, como a gente falou no início, não é a guerra de preço. Não é saber se o orçamento do Adalberto é diferente do orçamento da Cristina. A ideia é a minha relação que eu já estou tendo essa experiência com vocês. Quem for mais encantador nisso ganha uma chance de, mesmo que o preço for um pouco mais alto, não muito, mas um pouco mais alto, fala, não, legal, vou fechar com a Adalberto porque, meu, eu gosto, tô gostando disso. Beleza, tá feito o negócio, tá? Então, o funil de venda serve tanto para você criar as suas peças, né, como é a jornada do cliente dentro dessa perspectiva também, tá? Conteúdo no LinkedIn, né? Especialista. A ideia é que você se torne, é que a gente está aqui na live cheio de senhoras e senhoritas, eu não vou falar o que eu pensei, mas assim, é a autoridade naquele assunto, né? Geração de conversas. A ideia é que vocês incentivem os seus clientes a participar cada vez mais da rede de vocês, né? Visão de consultor, né? Não é mais uma venda. Tirador de pedido não existe mais. Hoje em dia, qualquer tipo de venda é uma venda consultiva, seja para vender o seguro, seja para vender uma pizza, seja para vender uma roupa. Eu preciso entender a real necessidade daquele cliente quando vai consumir o meu produto, tá? E sem dúvida nenhuma, perguntas que podem qualificar o meu lead. Né? O que é qualificar o meu lead? É separar aquele lead, que quando a gente faz uma campanha, vem um pouco de tudo, né? É ajudar ele a mostrar que eu sou o resultado que ele espera para aquela necessidade, né? Então, a gente às vezes cresce muito rápido, né? A gente começa a relaxar com algumas coisas dentro das minhas postagens, né? Então, eu tenho que trabalhar essas oportunidades de uma maneira positiva, tá? Perfil pessoal, a gente já falou um pouco, né, de construir autoridade, transformar o conteúdo em conversa e reunião. O alcance é 10 vezes maior porque existe a questão da interação humana, né? Ele é uma porta de entrada para um monte de oportunidades. No LinkedIn Page, né, validação institucional da marca, repositório de prova social, né, aquela questão, né, de eu mostrar o que eu estou fazendo de bom. É uma marca empregadora, né, que eu emprego pessoas, centralização de soluções, materiais de canais de contato e capital leads. Ali eu faço um pouco de tudo isso, tá? Então fica muito mais fácil eu comunicar para quem tem o problema, né? Então eu posso falar, isso também acontece aqui, você evita falar com todo mundo, você melhora suas mensagens. A ideia é que o conteúdo seja fácil de pensar. E quanto mais eu tiver a questão de entender qual que é a dor do meu cliente quando ele procura por algum produto que eu possa oferecer para ele.
né? Então, ele compra o seguro saúde, ele compra o seguro casa, ele compra o seguro carro. O que que ele compra na verdade? O que que está por trás do ato do consumo de um produto? Que é um pouco daquilo que a gente falou das emoções que a gente tem ligado na nossa decisão de compra, né? Mas eu tenho uma necessidade muito vigente, muito clara. E quanto mais eu entendo qual é essa real necessidade, mais fácil fica a minha comunicação e a minha interpretação daquilo que eu faço dentro do digital. Entender as dores dos clientes hoje em dia é super importante, né? Quando eu entendo isso, a minha comunicação fica muito mais fluida e fica muito mais fácil de eu acertar a minha comunicação com o meu cliente quando eu entendo qual que é a dor dele. Quando o cara compra um seguro-saúde, qual que é a verdadeira dor dele? Ah, ele quer segurança, ele quer amparo, ele quer previsibilidade, né? Ah, quando ele compra um consórcio, ah, ele quer para investimento, ele quer para o futuro, né? Ele quer criar uma rede de segurança para ele. Então, são aspectos que estão ligados à compra, mas já não são basicamente o produto que você está oferecendo, tá? E aí, geralmente, a gente pode começar essa conversa com uma dor, né? Eu posso falar assim, pô, levanta a mão aí quem já teve problema na contratação do seguro residencial. Levanta a mão aí qual a empresa que não teve problema de seguro da frota. E aí eu vou fazer um texto para isso, discorrendo sobre isso dentro da minha página. Isso chama atenção, que eu acho que foi a Cristina que falou ali de cima, que a gente falou de gatilho, né? Opa, eu já passei por isso também. Nossa, eu fiz campanha e não deu certo. Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Então a dor é conflitante, né? Muita gente já passou por isso eu venho passando também. Então, isso é um chamariz, é um gatilho para as pessoas lerem o que você está postando ali. Falando, nossa, legal do que eu estou lendo, deixa eu começar a seguir essa pessoa, né? Conteúdo de validação social, sabe? Ah, o NPS da minha empresa em 2025 foi 9. O Sebrae, ele dá um valor e muitas outras empresas, né? A maioria das empresas hoje em dia se utilizam do NPS, né? Alguém aqui já respondeu aquela pergunta? De 1 a 10, quanto você indicaria a minha empresa para um amigo? Já usaram esse tipo de pesquisa com seus clientes? Se não usaram ainda, com certeza, quando você fez alguma compra de um produto ou serviço, com certeza você já recebeu por e-mail, pelo WhatsApp. Esse é o NPS, que é o Net Promote Score, que é uma técnica que você tem de saber como é que está a relação com esses clientes, né? Então, de 1 a 6, esse cara é um defrator, né? 6 e 7, ele está em cima do muro. 8, 9 e 10, ele gosta da relação que ele tem com vocês. Então, eu posso perguntar para meus clientes, né? De 1 a 10, né? Quanto que você indicaria a minha corretora para um amigo seu? É outra maneira de você dar voz para o seu cliente para saber como é que está essa relação com eles. Tá legal? Então, o que que eu preciso estar atento, né? Conteúdo genérico, né? Aqui eu sou, lembrando, né? Aqui é profundidade, aqui é autoridade. Então, crie uma linha editorial sobre quais temas você vai falar, né? Então, já amanhã a gente vai conversar sobre inteligência artificial. Tenho certeza que está todo mundo já usando a inteligência artificial. Ele pode te ajudar muito nisso, né? Falta de frequência. Mais uma vez, não adianta eu aparecer só uma vez por mês. Ah, não adianta eu sumir, ficar um ano fora e depois voltar. A ideia é frequência. Então, em qualquer rede social que eu esteja hoje, eu preciso estar atento à minha frequência. Qual que é o máximo de frequência que eu posso? É 3 vezes por semana? Beleza, não tem problema, mas essa frequência precisa existir, porque você vai até acostumando ou culturizando os seus clientes a saber que toda terça, quinta e sexta tem algum vídeo de vocês dentro da página de vocês, tá? E cuidado com foco em panfletagem ou propaganda ou só falar em data comemorativa, tá? O LinkedIn não é rede para isso. Não é rede de você postar o seu panfleto, não é rede de você postar o seu menu, não é rede de você querer vender ou forçar uma venda através de uma comunicação que você faz ali. Ali é uma outra pegada, tá?
Deixa eu ver o que o Adalberto escreveu aqui. Uma vez uma cliente fez contato e veio pelo GMN. Levei o cliente para o WhatsApp, fiz a cotação e depois perguntei como ele chegou ali. Entrei no Google e gostei do feedback. Ah, legal, processamento de informações da corretora, beleza. Google é meu negócio, né? Meu, maravilha. Super ferramenta, tá? Então, cuidado com essa questão de querer vender a qualquer custo, né? Não adianta, mais uma vez, não adianta pegar aquela postagem, aquele post que o departamento de marketing da seguradora criou com o maior carinho, ficou lindo, maravilhoso, e achar que eu vou postando isso, eu vou ter algum tipo de impacto na minha rede. Mais uma vez, eu não estou falando para não usar, eu estou falando para ter critério de utilização nisso, porque isso não gera conexão humana. Isso é legal para informação, é legal, mas eu preciso ter um critério muito grande para que isso não tome conta da minha comunicação. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Então, vamos embora. Métrica, né? Eu preciso medir meu esforço, né? Tudo é medível, tudo tem critérios de você medir dentro do digital para saber se aquilo está dando certo ou não, né? Então, quando a gente fala de LinkedIn, eu posso ver visitas no meu perfil, quantas conexões foram solicitadas, né? Quantas mensagens diretas, que é aquela coisa de interagir, né? Reuniões, teve proposta, né? Na parte da empresa, né? Visita e alcance em algum tipo de seguidor, né? Aparição em algum site de buscas, leads e resultados vindo quando eu faço a minha página comercial lá. Tá legal? Então a ideia é assim: cada uma dessas páginas ela tem sua própria personalidade, mas elas estão totalmente conectadas. Geralmente, eu já falei para vocês, eu entro na página do Sebrae e descubro que a Suelen é a pessoa que eu vejo que tem mais possibilidade dentro do assunto que eu quero desenvolver com ela e vou dar uma vasculhadinha lá, ver o que ela está postando, ver o que ela está comentando. Nos comentários dela, eu vejo o que as outras pessoas estão falando. Aí eu consigo saber onde ela trabalhou, qual que é a jornada da Suelen, para que na hora que a gente for conversar, isso possa virar atributo. Eu falar, puxa, é mesmo, olha, trabalhamos juntos, né? Olha, eu tenho um grande amigo que deve ter trabalhado com você. Então a gente vai quebrando essas barreiras a partir do momento que a gente cria essa conexão com ela, mesmo que a gente só esteja se falando ou por vídeo ou por texto, tá? Vamos lá. Né? Então, cuidado, focar só em apenas uma métrica, ou nas métricas de vaidade. Quais são as métricas de vaidade? São os likes. Ah, o like, gostei. Ah, o positivo dentro do LinkedIn. Isso é uma métrica válida? Ela é válida, só que ela é rasa, né? Você não consegue ter a certeza de que a pessoa que fez aquele movimento de dar ou o likezinho no Instagram ou o positivinho no LinkedIn, ele realmente teve conexão com a sua comunicação. Isso é normal acontecer. Muitas das vezes eu passo assim batido também. Puxa, li duas, três linhas, legal, gostei, e deixo lá. A quem sabe eu vejo de novo. Às vezes, quem sabe nunca chega, né? Mas assim, então eu tenho que cuidar com métrica de vaidade, né? Ignorar notificações. Notificações é quando a pessoa escreve para você, né? Tanto no LinkedIn como no Instagram. Né? Então tem muita gente que eu faço a consultoria e eu vou lá na DM ou vou na postagem onde tem os comentários lá e as pessoas estão lá, aí ninguém responde. Ah, o Adabato falou aqui do Google Meu Negócio. Tem um monte de gente que tem o Google Meu Negócio, as pessoas estão lá falando bem delas e elas não respondem, né? Isso cria um ambiente muito negativo na relação com as pessoas que escreveram para vocês e não foram respondidas, e para mim, que estou te conhecendo, eu falo, nossa. Meu, o Adalberto não responde para ninguém. Para que que eu vou escrever para ele? Ele não responde. Deixa para lá. Agora, se ele responde, opa, legal, então aí eu quero fazer parte desse jogo. Ah, legal. Eu sei, eu já fico com aquela a expectativa de que se eu escrever alguma coisa, eu vou ter algum tipo de resposta. Tá? E aí a gente começa a interagir, a engajar isso dentro das páginas, tá legal? Deixa eu ver aqui, tem que fazer mix de interações, apenas curtir é bonito, mas não vende, não engaja, não dá nada. É legal, mas não paga a conta, né? Ou focar apenas nas métricas da ferramenta.
né? Então, assim, a métrica de ouvir do seu cliente ela é super importante, né? E outra coisa que pode ser notado também é a métrica de interação, a profundidade dos comentários que as pessoas estão fazendo das suas postagens, tá? Ali você consegue saber se você está realmente se tornando uma autoridade para eles, tá? Isso é jogo, e não saber interagir nas redes sociais. É isso aí, meu amigo. Beleza, vamos lá, senão daqui a pouco a Suelen começa a ficar brava comigo. Vamos lá. E no Eu Instagram? não, eu não, é o povo aí, não sou eu não. E no Instagram, né? Todo mundo aqui tem Instagram, você já colocado aqui para mim, né? Então, assim, ela é uma rede social, né? E ela basicamente é B2C, mas também ela pode ter a sua influência dentro do B2B, né? Por isso que ela é uma rede super importante. Muitas, às vezes, muitos ciclos comerciais começam no B2B, como às vezes eu vou lá no meu LinkedIn, mas ele pode morrer dentro do Instagram. Porque é essa coisa, opa, vi a Suelen lá no LinkedIn, legal, deixa eu dar uma olhadinha. O que que a corretora da Suelen faz? Deixa eu entrar lá no Instagram. E aí eu entro lá e falo, não gostei. Ai, tchau, tchau. Tinha um locutor que ficava falando, tchau, tchau, né? Porque o nosso tempo de interação é muito válido, é muito custoso para a gente. Então eu tenho que ver e tenho que jogar. Então é normal, né, que a compra no B2B é uma compra mais longa, que pode levar até meses, né? Essa coisa que a gente está falando da periodicidade da troca do produto, né? Mas eu preciso ter uma presença digital dentro do Instagram, porque as pessoas vão lá me encontrar. Ah, Luiz, mas pô, será que o cara do Sebrae vai lá dar uma. Vai, filho, vai dar uma olhadinha, vai ver o que você está fazendo na sua rede social, porque isso faz parte da nossa viagem, da nossa jornada de segurança, né? Quando a gente está no digital, a gente não é 100% seguro. Opa, a gente falou, opa, peraí, deixa eu ver se é a sua é mesmo, calma, deixa eu ver, deixa eu dar uma entradinha no Reclame Aqui. Opa, deixa eu dar uma entradinha no Instagram, no Facebook, deixa eu ver o site dela, né? Deixa eu ver o que as pessoas estão falando dela, né? Então, ele é uma ferramenta super importante, mas é uma ferramenta de conexão que todo mundo usa, né? E aí, cada uma das ferramentas que eu tenho lá dentro do, do Instagram, ele serve para o momento desse lead, né? Ah, se eu quero atrair novas pessoas, que são esses leads, eu tenho que me utilizar do Reels, que são os vídeos, né? Eu tenho que me utilizar dele, porque é isso que mais eles entregam hoje em dia, né? Então, é ali que eu vou atrair as pessoas, o lead para o meu funil de vendas. Opa, ele entrou no meu funil de vendas. Legal. O que que ele vai ver? Ele vai ver, a primeira coisa que ele vai ver é a minha bio dentro do Instagram. E ali na minha bio, eu já preciso deixar muito claro para ele qual que é o problema que eu resolvo. Muito claro, né? Se eu colocar só assim, a Luiz Corretora tem os melhores planos de saúde, consórcio, residência, autos e blá blá blá, né? Ou ajude sua empresa a melhorar o custo do seu plano de saúde sem perder qualidade, né? Então, ali é o momento de você falar, opa, legal, deixa eu ver. Agora eu vou para onde? Eu vou para o estático, que é o feed. Opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quais são E aí eu saio clicando dentro da sua página. Gostei do que eu vi, eu vou lá no botãozinho azul e clico lá. Então, quando eu falo de comunicação, quando eu falo de marketing dentro do Instagram, eu tenho que me utilizar das ferramentas que estão disponíveis lá dentro da plataforma para eu conseguir ser visível para o Instagram. Quanto mais eu usar. Então, tem muita gente que só faz Reels, esquece do feed. Tem gente que só faz feed, esquece dos stories. Eu tenho que ter um planejamento de marketing onde eu ocupe essa base, porque isso é funil de vendas. Opa, o Reels ele é um funil de vendas não qualificado, porque aparece de tudo. Mas a partir do momento que o Luiz viu a minha comunicação da minha corretora e gostou, eu vou dar uma olhada no feed, vou olhar os seus stories, vou ver o que as pessoas estão comentando, o que elas estão falando. Eu vou dar uma olhadinha geral, para daí lá no botão azul, falar, vou começar a seguir essa página, para ver o que mais vem por aí. Já gostei do que eu vi, mas eu não tenho muito tempo de perder agora.
vou sair, vou para outra. Pum, mas segui você. Então, eu comecei a ter uma relação comercial com você através desse momento. Sendo que nesse momento você não me vendeu absolutamente nada e eu não comprei absolutamente nada. Você me vendeu o quê? Marca, conceito, autoridade, confiança. É isso que você me vendeu nesse primeiro momento que eu cheguei na sua página, tá? E aí a gente tem a questão de eu posso. Alguém já ouviu falar do AIDA, que é uma metodologia de como me comportar no digital, e essa metodologia é a mesma metodologia que nós consumidores temos quando a gente vai à procura de uma solução de um problema que eu estou tendo. Então, o que que é o primeiro A? O primeiro A é o A de atenção. Eu, consumidor, eu, Luiz, eu, lead, Luiz, eu quero que as empresas me chamem a atenção. A gente não vai na rede social para comprar seguro. A gente não vai na rede social para comprar roupa, a gente não vai na rede social para comprar pizza, a gente não vai na rede social para comprar. Basicamente é isso. A comunicação é que vai me levar a uma compra, ou vai me levar ao início de uma relação comercial com alguma marca que até então eu não conhecia. Então, a partir desse momento que vocês me chamaram a atenção, eu vou lá por interesse. Opa, o que que é isso? Eu troco essa palavra do interesse por informação. Vou ver o que você está fazendo. Opa, legal. Vou ver seu feed, vou ver o seu Reels, vou ver. No Reels não dá, né? Vou ver os seus isso que ficam gravados ali. Beleza, eu vou procurar você para me sentir mais seguro. Beleza? A partir do momento que eu vejo que você é legal, isso, o próximo passo é, através da sua comunicação, gerar o desejo de eu consumir o seu produto. Puxa, olha, eu estou realmente precisando trocar o seguro do carro. Ou eu não tenho seguro aqui para casa. Puxa, minha casa da praia não tem seguro, agora vai começar o inverno e fica meio abandonado lá, né? Puxa, verão é cheio de gente, mas no inverno fico meio preocupado. A comunicação que vocês vão fazer é que vai falar, nossa, vou dar uma olhadinha, nem que seja só para começar a sentir o mercado, quanto isso vai custar, como é que funciona e tudo mais. Preciso contratar uma corretora de lá, o que que... Não sei. E aí eu vou para a ação, que é a parte final, onde se eu tivesse na loja física, ela te dá meu cartão de débito ou crédito, ou fazer o Pix e sair com o meu produto, ou, né, ou contratar o seu serviço. Mas no digital é eu entrar em contato com vocês. Opa, legal o que eu vi aqui. Agora chegou o momento de eu estreitar isso e tentar, às vezes, matar uma dúvida, ou ampliar um pouquinho o meu conhecimento, ou conversar com a pessoa para ver se rola aquela química, né, de, opa, legal, sentir uma certa confiança, e assim por diante. Tá bom? Porque a desconfiança é muito grande, gente. No digital isso acontece, inclusive com a gente do Sebrae. A questão lá do Empretec, que a gente falou bastante para vocês lá no primeiro dia, né, e com o Anderson, teve uma cliente que fez o Empretec agora, e a gente manda um link de pagamento para ela fazer a parte dela do investimento, e ela ligou para a nossa sede lá na Vergueiro para saber se o link era verdadeiro. Aí a menina da sete falou: quem está te atendendo? Ah, quem está me atendendo é o Luiz do Escritório Norte. A mulher me ligou: Luiz, estou com uma cliente sua aqui na linha, querendo saber se o link é verdadeiro. Aí eu chamei ela no WhatsApp. Ela falou: ah, não, só queria ter segurança, Luiz. Normal, beleza, não tem problema nenhum. Mas ela já estava pronta para compra. A gente já tinha passado por todo esse processo. Então, na hora que eu vou fazer a minha criação, na hora que eu vou fazer a minha criação de postagem, como é que eu vou fazer ela? Eu posso juntar o AIDA com o meu funil de vendas, né? Então, amanhã a gente vai ver lá, entrar no chat GPT e falar, cara, que você me... Que ele tem outros, né? Tem outras técnicas de persuasão que a gente vai conversar amanhã também, tá? Quero que você me crie um cronograma de postagem baseado no AIDA e você vai falar quem você é, a sua empresa, o produto que você vai vender, para quem que você quer vender e assim por diante, tá? Ele vai te fazer lá o roteiro das postagens que você tem que fazer baseado nisso, tá? Né? Nessa parte aqui que a gente fala de validação de confiança e prova social, eu gosto de ser muito direto, né? Assim, então, o mercado entre empresas, né? Ele o Instagram, pelo menos, é uma ferramenta de raro contato que você tem isso hoje em dia, né? Ele serve para uma outra perspectiva dentro dessa
no i lá de informação que eu vou buscar de vocês. Então, quando eu vou para o seu Instagram, eu não estou buscando conteúdo técnico. Eu estou buscando informação e principalmente se eu consigo responder três perguntas básicas. Essa empresa está ativa? É a primeira coisa que eu quero saber. Por isso que a gente vai dar uma olhadinha lá como é que está a sua frequência de postagem, qual foi sua última postagem, né? Isso aparece para gente. Ela parece séria nesse assunto, ela parece entender desse assunto, né? Ela tem profundidade naquilo que ela fala, ela tem conhecimento, ela vem de autoridade nas suas postagens, ela é confiável. Então, o Instagram, basicamente, ele serve para isso, que é para alinhar o conceito de que as pessoas têm sobre sua marca, tá? Por isso que o decisor que está no Instagram, basicamente, como eu falei para você, geralmente ele está fora do horário comercial, né? Então, quando eu pensar em algum tipo de campanha, eu preciso ter isso em voga, sabe? Como é que as pessoas estão consumindo essas comunicações lá dentro do Instagram. Oportunidades, né? Então, eu tenho agora uma oportunidade de reduzir objeção, né? Por quê? Porque essa é uma página muito mais pessoal, ela é muito mais interativa, ela é muito mais dinâmica do que o LinkedIn. Então, ali eu consigo passar essa questão, eu consigo, através das postagens que eu tenho, de reduzir essa objeção, ou esse problema que a pessoa possa estar tendo para fechar o negócio comigo, tá? O brand, né? Então aqui eu vendo conceito, mano. Aqui é a coisa de vender conceito. Quando o cliente entra no Instagram, ele quer saber de vocês. Ele não quer somente entretenimento. Se eu fizer uma comunicação com entretenimento, beleza. Mas ele quer saber de você. Quem você ajuda? O que você resolve? Qual o problema que você resolve para os seus clientes? Qual é a sua postura? Como é que você posiciona? Né? Quais temas você domina através da sua comunicação, essa questão da autoridade, né? E eu quero saber provas da sua atuação. Então, eu posso pegar um vídeo de um cliente, eu posso, puxa, estou fazendo um curso no Sebrae, puxa, olha, teve uma reunião tal, participei de. Tudo isso vira prova social da sua atuação, que mostra que você é uma das possibilidades que ele tem para que você consiga vender a sua marca e o seu conceito de autoridade nesse assunto, tá? Então a gente chama de que o Instagram, para essa relação comercial entre as duas plataformas, ele é o branding dentro do B2B, tá? Linha editorial, né? Então, construção de marca, né? Linha de engajamento de bastidores, prova social, tudo isso a gente já falou um pouquinho para vocês aqui, tá? Essa é a ideia de que você usar a ferramenta de uma maneira positiva e que você consiga ter melhor resultado dentro da ferramenta, né? Então, mais uma vez, mesma coisa do lado do LinkedIn, cuidado com panfletagem digital dentro do Instagram. Falta de humanização. Isso eu falo para todos os clientes de consultoria. Você tem que aparecer. Você tem que aparecer. Então, ontem eu atendi, contei para vocês, né, atendi uma cliente do mercado de moda, que nós marcamos para o próximo dia 27 de abril, que ela vai fazer o primeiro vídeo dela. Então, nas minhas consultorias, eu sempre deixo lição de casa, sempre deixo desafios. Então, dia 27, ela falou: não, não vou fazer, não vou fazer. Aí a gente conseguiu conversar, mostrei para ela a necessidade, a importância, né, os resultados que ela pode ter disso, e ela tem uma história muito legal para contar, muito legal, né, da história de como surgiu a empresa dela, né, quem está por trás disso, qual foi o objetivo. Muito legal, muito interessante essa coisa da humanização. Eu falei, meu, você tem que contar isso para as pessoas. Isso é muito rico, né? As pessoas vão falar, nossa, eu também. Isso vai causar um engajamento terrível dentro da página dela, né? E falta de consistência dentro da sua comunicação e falta de frequência. Isso a gente já falou bastante para vocês hoje, né? Então, a ideia é que eu evite os meus principais erros, né? Falar só de produto, demorar para responder no lead, né? E perfil abandonado. Esses são os três erros mortais que a gente tem dentro de qualquer plataforma digital que eu esteja atuando como marca, como empresa.
né? Porque isso causa um impacto muito negativo na minha relação que eu tenho com os meus leads, com os meus clientes. Isso não gera autoridade, isso não gera engajamento, isso não gera confiança. Infelizmente, eu sei que o dia a dia de vocês é super corrido. E geralmente nas consultorias é sempre assim, o marketing ele é o esquecidinho do dia. Ah, hoje não deu. Ah, hoje não deu, hoje não deu, não tenho tempo. Normal isso. Eu sempre falo isso, normal. Você só precisa tomar cuidado se o seu concorrente está tendo a mesma atitude. Se ele tendo a mesma atitude que você, não tenho tempo, legal, tá todo mundo dentro do mesmo barco. Mas se ele tiver uma postura diferente da que você está tendo hoje, e ele é um concorrente direto, se você enxerga ele como um concorrente direto, ele está saindo na sua frente, né? Ele tem maiores possibilidades de fechar. A gente sempre diz possibilidades porque nunca é exato, né? E tem maiores possibilidades de fechar o negócio do que você, quando você não tem uma presença digital bastante forte, tá? Deixa eu ver o que o Adalberto escreveu aqui. O algoritmo começa a entender a sua jornada conforme as postagens, publicações, interações e as configurações necessárias, salvamentos, segmentos nicho. Ele começa a recomendar seu perfil para quem não lhe segue mesmo sem fazer o tráfego pago. Importante ver o melhor momento conforme a postagem. Isso daí, é isso daí mesmo, né? Quanto mais você usa, mais ele vai entendendo e mais. Porque assim, essas plataformas, a ideia delas é criar conexão. Quanto maior a conexão, melhor para elas. Mais dinheiro eles ganham. Quanto mais eu consumo dentro do digital, mais eles ganham dinheiro. Basicamente, é assim que funciona o digital. Fala, Aurea, pode abrir o microfone e falar. Não? Abri o microfone, mas eu acho que o áudio não tá saindo, Aura. Não sei É, se levantou a mãozinha sem querer. Qualquer coisa, manda aqui no chat pra gente. tá bom. Beleza, vamos continuar. Estamos chegando aqui já nos finalmente, tá? Né? Então a ideia é que você se diferencie, que você realmente dentro do digital você consiga ter uma presença forte, marcante e principalmente que você seja uma pessoa que seja referência para mim dentro daquele assunto, tá? Então trabalhe as redes sociais de vocês, isso é super importante. Eu sei que a questão do tempo hoje em dia ela é imprescindível. A gente não tem tempo de fazer tudo o que a gente queria, mas se eu não me comunicar pelo digital, basicamente eu vou estar vivendo de indicação. Basicamente é isso. O Luiz vai indicar para a Suelen, que vai indicar para a irmã dela, e aí meio que parou a profundidade, né? Então, assim, estar no digital hoje em dia, ele é imprescindível, mas eu preciso saber como que eu estou no digital, qual que é o impacto que eu estou tendo para os meus clientes, tá? Então, a melhor hora aqui, qual é? É agora, né? Então, eu sempre falo, qualquer situação que você esteja, onde você está obtendo uma informação, seja uma live, esse nosso bate-papo, ou consultoria, acontece três casos. Puxa, o que o Luiz falou é muito legal. Eu acho que se encaixa dentro do perfil da minha empresa. A palavra é atitude. Gostei do que eu ouvi, comece a colocar em prática. Isso é uma das coisas que quem fizer um Empretec vai entender o que eu estou falando, tá? Comece a colocar em prática. Coloque em prática para você ver resultados. Puxa, o que eu ouvi dentro dessa live, eu gostei bastante, mas tem uma coisa ali que o Luiz falou que não é o momento da minha empresa ainda. Não me vejo nisso. Se você gostou da ideia, deixa anotado, deixa paradinho ali. Ou não, teve coisas que passaram por aqui que a gente conversou hoje em dia que, legal, já sabia, né? Ou não, não faz sentido para minha empresa nesse momento, e assim por diante. Então, isso é normal dentro da questão do ensinamento, dessa troca de informação entre pessoas, né? Então, mas aquilo que vocês acharam legal, atitude, galera. Eu preciso começar a praticar, né? Beleza? Deixa eu ver aqui. Mas é referente à rede social abandonada. Então, deixe de abandonar, Aurea.
E concurso eu voltei a postar continuamente com materiais esclarecedores clientes. Parabéns, parabéns. Tinha parado, mas é importante, super importante. Legal? Então era isso que a gente tinha para conversar hoje, né? Desejo para vocês bom negócio. Nós estamos aqui, tem 10 minutinhos ainda. Se quiser, alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu estou aqui à disposição de vocês, já chamando vocês para amanhã. Amanhã a gente vai conversar de inteligência artificial e coisas práticas. O que que eu posso fazer realmente? Como é que funciona isso? Amanhã a gente vai conversar bastante sobre essas ferramentas que existem e a maneira que eu tenho que me interagir com elas. Beleza? Show, Lu. Muito obrigada, pessoal. E aí, gostaram da aula? Tragam um feedback para a gente aqui no chat. Muita coisa, muitas dicas. E amanhã, pessoal, a gente vai fechar com a aula de inteligência artificial. Igual eu falei, a nossa jornada não encerra amanhã. Então, depois a gente vai compilar todos os materiais, vai ser enviado por e-mail. E principalmente o pós, né, que é essa continuidade de jornada, nós vamos desenvolver, entregar-lhe uma ferramenta para vocês, no qual tem um plano de ação, né? Amanhã eu mostro essa ferramenta, explico um pouco mais, que a ideia é a gente colocar a mão na massa. Então, vamos fazer as devolutivas, eu e Luiz, né, Luiz, de todo É. mundo que já preencheu o diagnóstico. Eu vou fazer uma abordagem um a um, vou puxar a orelha de quem não preencheu. Imagina, isso aí é para oportunidade para a própria empresa de vocês. A gente vai falar individualmente, vai abordar, e a ideia é a gente depois trazer o pós, que aí é a mão na massa, né, Lu? A gente trouxe o É. conteúdo e a ideia é vocês trazerem a aplicação, tá bom? E, Muito inclusive, obrigada. inclusive, lá no diagnóstico tem a parte de marketing para vocês responderem. Opa, ficou mudo aqui? Ó, voltou. Não, Do só o nada seu ficou vídeo mudo que meu fechou, agora microfone. voltou Ah, todo. então tá. O Teams hoje tá meio maluco. Então é isso, pessoal. Vai ter ali também o pilar de marketing. Então a ideia é tudo que a gente compilou aqui de informação, a gente tratar individualmente com cada um de vocês. Vai ter o momento ali da consultoria individual que vocês têm disponível. E Lu, só elogios aqui, ó, pessoal. Muito obrigada pela aula, abriu a mente, Ah, principalmente obrigado a sobre construção de vocês. autoridade. Aula incrível. Ficaram aqui até agora. Show, show. Pessoal, muitíssimo obrigada a todos que estão engajados aqui desde a semana passada. Para a gente é muito importante esse engajamento. Quem não preenche a lista de presença está aqui no chat. E aí a gente volta amanhã. Não vamos nos alongar, que a gente tem É, aí praticamente o terceiro turno aqui de conteúdos, mas não faltem na aula de amanhã. Muito conteúdo, muita ferramenta de inteligência artificial que vem aí para facilitar o nosso dia, que vem aí para trazer muito mais insights. Lu, por hoje é isso. é isso. Missão cumprida. Obrigado, pessoal. Fiquem bem, bom descanso e até amanhã. Abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau. Até amanhã, e não faltem. Bom descanso. Tchau, tchau.